Todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe o tesouro do solo. Os naturalistas ilustres lhes classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Nas paisagens suntuosas e inéditas, onde o calor suave dos trópicos alimenta e perfuma todas as coisas, há sempre um traço de beleza e de originalidade empolgando o espírito do viajor sedento de emoções. Mas se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, cantando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico em cujas estradas cheias de esperanças luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estendem infinitamente no mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Ao ceticismo da época soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo o repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor, esperam, com os seus labores obscuros, o advento da cristianização da humanidade, quando os homens, livres de todos os símbolos sectários de separatividade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. Nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença,
que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiência penosa, por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. E serenos na sua resignação e na sua sinceridade, conhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam cheios de confiança no mundo espiritual a alvorada luminosa do renascimento humano. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, forros dos miseráveis troféus das glórias sanguinolentas, tiveram sua origem profunda no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionam no meio do caminho. Ditadas pela voz de quem já atravessou as estradas poeirentas e tristes da morte, dirigem-se aos meus companheiros e irmãos da mesma comunidade e da mesma família, exclamando: brasileiros, guardemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, as sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho
ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos nos corações dos homens. Anjos e tronos lhe formavam uma corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de trevas. Mas se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repleta dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Úmbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. A voz suave e meiga do Mestre disse a um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Seu coração se enchia de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se referia às lições do seu evangelho. Por toda parte é a luta fraticida como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendou o Senhor que os homens se amassem como os irmãos, e ele via em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre, aqueles movimentos intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade naquelas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devia ele, o mestre, considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Então retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro. Mas qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, pairam a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor e da fraternidade universal. E como se a sua vista devastasse todos os mistérios do porvir, continuou Jesus: Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação.
Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia pelo predomínio do mais forte. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade, explicando que aqueles povos infelizes que procuraram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham agora irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Convidou ele a visitar os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardavam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderia ser instalado o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas. Enquanto as aves lhes homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos, as flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eterizadas sendas. O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva brávia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova com o seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Naquele instante perguntou a Eliu aonde ficava naquelas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana. E o bondoso discípulo então lhe falou que aquele lugar de doces encantos, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos seus martírios na terra, fica mais para o sul. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes na presença do Cordeiro as maravilhas daquela terra nova que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento formado de estrelas rutilantes no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados os hosanas mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. E tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade,
o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. E mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos assim o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Elio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Consoante a vontade piedosa do Senhor, todas as suas ordens foram cumpridas integralmente. Daí a alguns anos, o seu mensageiro se estabelecia na terra em 1394, como filho de D. João I e de Dona Filipa de Lencastre. Foi o heróico infante de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. O elemento indígena foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias se corporificaram nas costas da África flagelada e oprimida e, juntas a outros espíritos em prova, formaram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com os seus sacrifícios e com os seus sofrimentos, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo.